95 apresenta Check-up no rádio. 7h42, quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino, doutor Enio Lobo. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia e bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Hoje o nosso tema é otite, né? Para quem está em casa nos ouvindo, quando você falar justamente o que é, vai dizer, puxa, quer dizer que é isso? O que é que na verdade é otite? Otite é a denominação das inflamações do ouvido. É dor de ouvido. É dor de ouvido. Na verdade, sim, dor é um sintoma, né? É um dos sintomas da otite. A otite, ela geralmente causa dor, quase 100%, mas causa outros sintomas associados também, que falaremos em breve a respeito deles. Existem basicamente dois tipos de otite. O ouvido da gente se divide em três segmentos. O ouvido externo, que pode inflamar e causar otite, que é a orelha e o canal do ouvido. O ouvido médio, que é o segundo segmento, ele começa com o tímpano. Por trás do tímpano tem três ossículos, os menores ossos do corpo humano, que são o martelo, a bigorna e o estribo. E esses três ossículos eles ficam dentro de uma cavidade. E a esse conjunto do tímpano, os três ossículos e essa cavidade chama-se ouvido médio. É o segundo segmento do ouvido que também pode inflamar e causar otite. Então existem principalmente esses dois tipos de otites de inflamação em ouvido. A otite externa, que como o próprio nome diz é do ouvido externo, ela atinge a pele do conduto, geralmente, só do canal do ouvido. E a otite média que atinge esse segundo segmento. Existe ainda um terceiro segmento que é o ouvido interno, mas esse, felizmente, ele não costuma inflamar, tá certo? O evento de infecção do ouvido interno é raríssimo e nem vale a pena a gente comentar sobre ele, que é uma coisa extraordinária de acontecer. Então, cada otite com as suas características. Cada uma com sua característica, cada uma com as suas possibilidades de deixar ou não sequelas, cada uma com sua gravidade e, obviamente, cada um com o seu tratamento específico. Não adianta você pensar em tratar um ouvido sem examiná-lo. Eu não tenho absolutamente coragem nenhuma, nem no meu familiar, tratar um ouvido sem examinar. Por quê? Porque o tratamento de uma otite externa é totalmente diferente de um tratamento de otite média. E em se tratando de ouvido, a perda de tempo no início do tratamento pode representar uma sequela para o resto da vida da pessoa. Então, ouvido é como o olho, são dois órgãos muito delicados, muito sensíveis e que, se houver retardo no início do tratamento, pode deixar sequelas para o resto da vida. O ouvido é uma parte sensível que, às vezes, o ser humano não sabe, por exemplo, a importância que tem de preservá-lo? É muito comum a gente ver sequelas tardias de problemas que podiam ter sido tratados inicialmente por falta exatamente disso, da valorização do sintoma. O ouvido apresentou qualquer sintoma, o que eu recomendo, tratar o quanto antes, tá certo? Porque realmente a falha no início do tratamento, seja qual for o sintoma, desde o mais banal a um sintoma mais importante, a falha no início do tratamento pode representar uma sequela para o restante da vida da pessoa. Como é que a gente consegue identificar que a gente está com otite? Bom, como eu disse, o principal sintoma é a dor. É muito raro a gente ter uma otite sem dor. Obviamente existem variações, tem gente que tem um limiar de dor muito alto, quer dizer, sente pouca dor, e está com otite e não refere dor. Já aconteceu isso diversas vezes na minha experiência profissional. O paciente chegar com uma queixa banal de ouvido, a gente vai examinar, está com uma baita de uma otite, e ele não tinha muita queixa de dor. Mas não é o comum. O comum, a principal queixa do paciente é dor. Mas além dela, podem vir outras. Pode vir a sensação de ouvido tapado, com uma sensação de pressão, diminuição na audição, otorreia. Otorreia é a secreção drenando de dentro do ouvido. Essa otorreia pode ser do ouvido externo ou do ouvido médio, e quando vem do ouvido médio é sinal que o ouvido estourou. A membrana timpânica não aguentou a pressão, rompeu, está perfurada e está drenando aquela secreção. Então esses são sintomas clássicos de otite, são os mais importantes, os mais frequentes. Outro, também muito comum, é zumbido. Mas o zumbido não dá, obviamente, só em otites, dá em outras situações. Tem a ver, por exemplo, com o fato de você não higienizar o seu ouvido? Isso contribui também para a otite? Boa pergunta, excelente pergunta.
Na verdade, é o contrário. Quanto mais higieniza, maior a possibilidade de infecções do ouvido externo. O ouvido externo, a pele que reveste o conduto auditivo externo é extremamente fina, extremamente delicada. Você imagine a pele do dorso da sua mão. Cada um que estiver em casa belisque o dorso da mão e veja a espessura da pele. É fininha em todo mundo. A pele do conduto auditivo externo, ela deve ser mais ou menos 1/3 dessa pele aí. Então, sabiamente, a natureza, Deus criou uma camada protetora para essa pele tão fina, tão delicada, que é o cerume, a cera. Então, quando a cera é produzida em quantidade normal, quando a cera tem a função dela respeitada, quer dizer, a proteção do ouvido, ela nunca deve ser removida. E a gente, erradamente, quer ir contra a natureza, quer ir contra Deus e tome cotonete no ouvido. É uma das principais fontes de origem de infecção de ouvido. O que eu vejo de problema de ouvido externo e às vezes até de ouvido médio, gerado por cotonete, não dá para contar, talvez num livro. É quase todo dia problema de ouvido por causa do cotonete. Quem sabe o que é cotonete não usa. Os meus filhos, o mais velho já fez 15 anos, nunca foi cotonete no ouvido de nenhum deles. Então, eu acho que eu dizendo isso, eu já dei minha opinião sobre o cotonete. Limpeza de ouvido é um jargão muito dito entre os otorrinos. Deve ser feita com o cotovelo ao invés de cotonete. O próprio, não pode nem pedir ajuda do vizinho. Não se deve usar nada dentro do canal auditivo. A limpeza pode ser feita externamente, só na orelha, e aí não precisa de cotonete. O próprio dedo com a toalha, com um lencinho, com uma fraldinha de criança, é suficiente para fazer essa limpeza. Tem pergunta aqui sobre essa questão, inclusive, de limpeza. Bom dia, Marcos Dantas. Meu patrão, eu queria saber aí do médico essa questão de limpar o ouvido. Assim, em quanto tempo pode limpar o ouvido? Se o ouvido tem que ser limpo diariamente, como é que é? Todos os dias limpar o ouvido? Eu acho que eu acabei de responder essa pergunta. Dentro do conduto auditivo, nunca. Não se deve limpar nunca. Por fora, até onde o seu dedo alcançar, pode ser limpo diariamente, sem problema. Contanto que se não se use uma força excessiva, não se use nenhum produto abrasivo para fazer essa limpeza. É só com um paninho úmido e pronto, tá certo? A cera, como eu disse, ela é uma camada protetora. Ela não tem função de atrapalhar em nada o ouvido. Quem tem cera dentro do ouvido, qualquer pessoa que olhar, não vai ver aquela cera lá dentro. Ela está bem escondida, não é falta de higiene, não é ceboseira, como muita gente poderia dizer que é. É uma produção natural. A cera ela não vem de fora para se instalar dentro do ouvido. Ela é produzida dentro do próprio ouvido. Então, a gente tem glândulas produtoras de cerúmen na pele do canal do ouvido. E esse cerúmen, como eu disse, ele tem uma função protetora. Algumas pessoas, isso aí já é individualizado, têm uma capacidade de produção de cera acima do normal, acima do necessário. E essas pessoas vão terminar, uma hora ou outra, acumulando excesso de cera. E aí sim, se ela for em excesso, ela vai tapar o ouvido, atrapalhar a audição, e deve ser removida nesse momento e somente nesse momento. E aí por um profissional capacitado, não pelo próprio paciente. Porque se a pessoa for tentar remover aquela cera, ela vai, na verdade, empurrar para dentro. É muito fácil. Imagine um pilão, uma boca de pilão estreita, que cabe a mão de pilão, a continha lá. É mais ou menos a relação do canal auditivo com o cotonete. E aí você joga um punhado de paçoca no pilão. Tente tirar com a mão de pilão, o que é que vai acontecer? O próprio nome está dizendo, vai socar. Então acontece a mesma coisa com o cerume. À medida que a gente tem um excesso de produção de cerume, que é a cera, se for tentar remover com cotonete, você vai tirar um pouquinho das paredes laterais e empurrar um tantão lá para dentro com a força do cotonete. Então aprendemos aqui hoje que o vilão da história não é a cera, é o cotonete. O cotonete é um grande vilão. É um grande vilão para problemas auditivos. O que eu já vi de problema, inclusive de perfuração de membrana timpânica, tem criança pequenininha usando cotonete sozinha. E é comum chegar ao consultório com o tímpano perfurado, correndo o risco de ficar com a sequela para o resto da vida, por causa de uso de cotonete. O ouvido pergunta se é normal o ouvido não produzir cera. O normal é produzir, mas é como eu disse, é individualizado. Tem gente que produz em excesso e tem gente que realmente não produz praticamente nada. Por quê? Porque tem menos glândula ceruminosa. É como o suor.
A gente produz suor e é normal que todo mundo produza. Agora, tem gente que tem mais glândula sudorípara, produz mais suor. Qualquer atividade física está suando em bicas. E tem gente que tem menos glândula sudorípara e sua menos, mesmo quando faz atividade física. Então essa proporção também existe no canal do ouvido. Não falando de suor, mas falando da cera. Voltando à questão da otite, como é que a gente trata a otite? Aí vai depender do tipo da otite. O tratamento de otite externa é de um jeito, é com medicamento, geralmente gota otológica, limpeza do conduto auditivo externo, quando necessário pelo profissional, pelo otorrino. Deixar essa pele livre de secreções, deixar essa pele livre de problemas que possam causar inflamação. Na otite externa tem principalmente agentes causadores, bactérias, fungos, vírus. Quando tem fungo, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado com fazer a remoção desse agente. Geralmente ele forma uma espécie de novelo lá dentro, uma bola de fungo. E se essa bola de fungo permanecer dentro do canal auditivo, por mais que se use medicamento, a otite vai persistir. Então a gente tem que fazer sempre a remoção mecânica disso aí no consultório e depois usar medicamentos. Na otite média, o tratamento já é totalmente diferente. A gente tem que se preocupar em tratar a infecção, acabar com o agente que está causando aquela infecção, geralmente com medicamento oral ou injetável. Já a gota não tem ação nenhuma para otite média, não tem nenhuma serventia. Por isso que é importante que se examine para saber qual é. Passar a gota otológica sem saber o que é, se o paciente tiver com otite média e não tratar no momento certo, se estiver usando gota pensando em tratar, não vai tratar, não vai resolver o problema. E o que acontece? Aquele paciente que perdeu 1 dia, 2, 3 de tratamento, tem um risco muito maior de ocorrer a perfuração timpânica, do tímpano estourar. Como é que é o ouvido médio? O ouvido médio ele é como uma caixa toda fechada, imagina a sua sala. O piso, o teto e 3 paredes dessa sala são de osso. A outra parede é o tímpano, é a membrana timpânica. Então, quando ocorre uma otite média, o que acontece? A pessoa vai ter uma produção de uma secreção chamada mucopurulenta lá dentro, quer dizer, muco e pus, catarro com pus. E não tem por onde sair. A única comunicação que o ouvido médio tem com o meio externo é um canal que sai do ouvido para o nariz. Finalzinho do nariz para começar a garganta. Só que esse canal ele fica fechado a maior parte do tempo. Então, à medida que acumula essa secreção lá dentro, ela não tem por onde sair, ela vai pressionar o tímpano. E chega um momento que o tímpano, como uma bola de sopro, um balão de criança, se você soprar, até o limite dele vai estourar. Então, acontece o mesmo com o tímpano. Ele pode estourar, pode perfurar. E se isso ocorrer, mesmo tratando no momento certo, da forma certa, tudo direitinho, pode ficar uma sequela, pode ficar uma perfuração timpânica. E essa perfuração timpânica causa diminuição da audição, não deixa ninguém surdo, surdo total, na verdade, é muito raro isso. Ela causa diminuição da audição, mas ela causa principalmente a possibilidade da infecção ficar recorrendo, ficar voltando. Qualquer contato mínimo com água que a pessoa que tem perfuração timpânica tiver, banho de piscina, banho de açude, nunca mais. Não pode mais tomar de jeito nenhum, porque se tomar, vai infeccionar. Então, tímpano perfurado, é uma sequela geralmente de infecção não tratada ou tratada no momento errado, pode ser evitado e, caso fique essa sequela, só se corrige com cirurgia, tá certo? Então, o ouvido doeu, é procurar atendimento o quanto antes para saber que tipo urgentemente. Urgentemente, é um quadro urgente. Por quê? Se for uma otite externa, ele vai maltratar, mas a chance de deixar uma sequela é menor. Existe casos de otite externa em que ocorre perfuração timpânica, que é a consequência, quer dizer, o maior mal que pode ocorrer depois de uma infecção é a perfuração timpânica. O maior não, o mais comum, pelo menos. Então, na otite externa pode ocorrer, mas não é tão comum. Ocorre principalmente quando o agente causador é fungo, é mais comum. Quando é bactéria, quando é vírus, é menos comum. Agora, a otite média, ela causa uma perfuração timpânica com certa frequência. Não é tão raro. Então, quanto mais precoce tratar, menor a chance de haver uma sequela. Existem outras sequelas possíveis. A tão temida meningite, graças a Deus, não é uma complicação frequente, mas é uma complicação que existe sim. Então, otites é sinônimo de tratamento precoce. Então, uma coisa que a gente pode aqui destacar é que, por exemplo, dor no ouvido não é normal, né?
Não, dor no ouvido não é normal. E é um alerta para procurar imediatamente ajuda. Perfeito. Dor no ouvido está longe de ser normal. Dor em qualquer lugar que seja. Em órgãos mais delicados, como é o caso do ouvido, como é o caso do olho, tem que ser tratado com mais precocidade, com mais urgência. O ouvinte pergunta aqui, tímpano perfurado causa tontura? Não, só a perfuração timpânica por si só, não. Agora, como eu disse, quem tem perfuração timpânica é mais comum que tenha infecções recorrentes. O ouvido é mais comum de inflamar. Aí sim, as infecções, elas podem causar tontura. Mas só o fato de ser perfurado, não. Tem mais pergunta? Marcos Dantas, bom dia. Eu gostaria que você fizesse a seguinte pergunta a doutor Enio. Meu sogro, ele tem um problema de audição, ele está quase sem escutar. Só que esses dias, ele apresentou uma dor no ouvido, tipo assim, como se fosse latejando, como a gente fala popularmente. O que é que doutor Enio indica? E aí, doutor Enio? Muito bem. Pelo que eu entendi, o sogro dela já tinha uma perda de audição antes desse sintoma. Então, essa perda de audição, ela pode ser decorrente de várias coisas. Se for uma pessoa já idosa, ela pode ser do próprio processo do envelhecimento. O ouvido da gente, como eu disse, tem 3 segmentos, o ouvido externo, médio e interno. Todos os 3 podem causar perda de audição. Quando é no ouvido externo, geralmente é alguma coisa ocluindo o canal. Removeu, está resolvido o problema da audição. No segundo segmento, o ouvido médio, aí já é mais complicado um pouco. Depende do que esteja causando essa perda de audição. Geralmente são infecções ou secreções que acumulam lá dentro. Na maioria das vezes também tem solução com tratamento. E o terceiro segmento, que é o segmento mais nobre, que é o ouvido interno, é a parte mais sensível do ouvido, que ao contrário de muita gente pensa ser o tímpano, não é o tímpano, é o ouvido interno. O ouvido interno é como um caracol. Imagine um tubo ósseo enrolado sobre o próprio eixo, que é um caracol. Dentro desse tubo ósseo tem um líquido e revestindo internamente tem um tapete de células ciliadas, quer dizer, com células com os pelinhos. Elas captam a vibração do som. É assim que funciona o ouvido interno. Só que essas células elas são de um material parecido com o cérebro. Então, quer dizer o quê? São células parecidas com o sistema nervoso central. Não tem capacidade de regeneração. Na hora que ocorre uma lesão dessas células, quer dizer, a pessoa perde a audição por esse motivo, não há como recuperar. Então, pode ser que a perda de audição do sogro dela seja em qualquer desses segmentos. Agora, esse sintoma novo do ouvido latejando e doendo não tem certamente nenhuma relação com a queixa que ele já sentia há muito tempo. Isto é, se a perda de audição já fizer muito tempo, como eu entendi. Então, deve ser algum processo inflamatório que está ocorrendo com ele no momento. Deve sim procurar atendimento para ver o que é que está causando essa dor. Otite tem cura? Tem cura total. As otites, de uma forma geral, todas elas têm possibilidade de cura. Mesmo aquelas em que há perfuração do tímpano, tá certo? As que deixam como sequela uma perfuração timpânica. Então, o que acontece? Quem tem uma perfuração timpânica, que chama-se otite média crônica, ela pode ser uma otite média crônica seca, que não tem secreção dentro, ou pode ser uma otite média crônica supurativa, que tem pus sempre dentro. Quando tem essa secreção constantemente, geralmente além da perfuração, o paciente pode ter formado uma espécie de um tumor benigno dentro do ouvido chamado colesteatoma. Mesmo nessa situação, que é a situação mais extrema das otites, que é o colesteatoma que causa uma infecção crônica mesmo, permanente, mesmo nessas situações, há possibilidade de cura. Mas aí, nesse caso específico do colesteatoma, só com cirurgia. As outras otites, uma otite externa, uma otite média, sem complicações, sem perfuração timpânica, sem colesteatoma, sem nenhuma complicação, elas todas têm capacidade de tratamento e cura total com medicamentos. O ouvinte pergunta, o uso diário de fones de ouvido pode ser um vilão também para a audição, principalmente para quem gosta de dormir com fone de ouvido? Fone de ouvido, ele pode ser um vilão sim, em determinadas situações. Vamos a elas. A principal, o som excessivamente alto. Quem usa fone de ouvido tem que ter a cautela de usar o volume do som num limite normal. Que a pessoa converse, que esteja conversando nesse tipo de limite. Se usar um som alto demais, em torno de 80 decibéis para cima, 70, 80 decibéis para cima,
isso a longo prazo pode causar perda auditiva sim. É uma entidade chamada perda auditiva induzida por ruído. Ela é muito comum em trabalhadores que se expõem a ruído de máquinas. Hoje, felizmente, cada vez mais está ficando frequente o trabalhador que se expõe a esse tipo de ruído usar a proteção auditiva. E usando, não tem essa perda como consequência da exposição. Mas adolescentes, jovens, principalmente que gostam de ouvir som muito alto, se passar muito tempo exposto a esse tipo de som, com fone de ouvido muito alto, pode também ter esse mesmo problema, perda auditiva induzida por ruído. Outro problema de fone é que se a pessoa usa o fone de ouvido intra-auricular, aquele que bota dentro do canal, não o que bota sobre a orelha, e tiver alguma sensibilidade maior da pele, a pele for mais sensível do que o normal, o contato do fone diário pode provocar microtraumas e favorecer as otites externas. Então, esses são os principais problemas de fone de ouvido. Então, o parâmetro é você ouvir, mesmo com fone de ouvido, você ouvir as pessoas conversando. Isso, e você ouvir as pessoas conversando, e cada pessoa tem uma noção exata se o som realmente está alto ou não. Tem como você... hoje tem como medir a intensidade sonora de um fone de ouvido. A maioria dos iPhones, dos telefones, você pode baixar aplicativos e medir a intensidade sonora que um determinado aparelho está emitindo. Então você pode botar o fone de ouvido próximo ao aparelho e ver. Agora, como você está com o fone de ouvido dentro do canal auditivo, não há dispersão nenhuma desse som. E quando você está com ele no meio ambiente para fazer um teste desse, vai haver uma dispersão e o aparelho vai marcar menos do que realmente ele está emitindo para o seu ouvido. Então, é questão de bom senso. Usar o fone, sim, pode, contanto que não se abuse da intensidade sonora, não use ele alto demais, usar ele numa intensidade sonora baixa. Pergunta aqui do nosso ouvinte: eu tive a doença da catapora no ouvido e deu paralisia facial. Fiquei boa, só que às vezes dá aquela pontadinha no mesmo ouvido. Será que pode ser sequela? Pode ser sequela. O que ela teve aí chama-se síndrome de Ramsay-Hunt, que nome difícil. Nome difícil. Que é uma apresentação do zoster, a doença da catapora que ela fala. O que acontece? Quem teve catapora, ou mesmo quem só foi vacinado, quando fica bom da catapora, o vírus ele não é totalmente eliminado da vida da pessoa. Ele continua no organismo da pessoa, alojado em algum ponto do sistema nervoso da gente. Geralmente na medula, na coluna. Então, em alguns pontos da vida, em situações de estresse, muita exposição a sol, às vezes até sem uma causa aparente, esse vírus ele pode migrar, sair de onde está, percorrer o trajeto de um nervo, no caso dela foi um nervo que vai até o ouvido, tá certo? E causar lesões dentro desse canal do ouvido, no caso específico dela, ou em qualquer parte do corpo. Geralmente são lesões muito dolorosas, maltratam bastante e podem sim deixar uma sequela. Às vezes o nervo ele fica com uma espécie de irritação permanente. Tem gente que tem zoster em qualquer parte do corpo e fica com dor o resto da vida. Tem que tomar medicamento para controlar essa dor, porque é uma sequela possível sim de quem tem zoster. No caso dela, a síndrome de Ramsay-Hunt. Doutor Enio, já fazem 3 meses que eu venho com uns barulhos estranhos no meu ouvido direito. Fiz uma lavagem, mas ficou pior depois de alguns dias. Tem horas que não escuto nada. E sem contar que qualquer barulho incomoda. E aí, está alguma correlação com a lavagem que ela fez? Aí o que há de se imaginar é que ela tinha alguma coisa dentro do conduto auditivo externo que possivelmente não saiu todo. É impossível emitir uma opinião sem ter examinado a paciente. Mas leva a crer que possa ter sido isso, que não saiu totalmente ou que logo após a lavagem voltou a criar alguma coisa. Quando a pessoa tem algum otite que está descamando a pele, essa descamação pode ser em excesso e fechar parcialmente ou totalmente o conduto auditivo. Na hora que faz a lavagem é para sair tudo. Se não sair, vai continuar incomodando e às vezes até piorar, porque ela às vezes muda de posição. E se sair tudo e com poucos dias voltar a criar, do mesmo jeito, também pode dar a mesma sintomatologia ou até pior do que estava antes. Então aí, na verdade, só examinando para ter certeza do que está acontecendo com essa paciente. O ouvinte pergunta: existe algum procedimento básico para se retirar inseto que porventura vem entrar no ouvido? Inseto depende muito do tamanho do inseto. Uma muriçoca é diferente de uma barata. Eu já tirei barata de ouvido de criança de 10 anos. Então, uma criança que está com uma barata dentro do ouvido, o procedimento de tirar vai ser totalmente diferente. Mas geralmente o que a gente faz é a remoção mecânica desse inseto com pinças especiais para isso, se for um inseto maior.
todo otorrino vai ter esse material em seu consultório. É um material específico para isso. Não é uma pinça como se você vai tirar um espinho, não é uma pinça dessas caseiras. É um material específico para isso que dá para você remover o inseto. Se for um inseto menor, dá para você remover também com lavagem de ouvido. Então vai depender, caso a caso, de como esteja o inseto, qual seja a proporção do tamanho dele para o conduto auditivo da pessoa. Tem muitas perguntas aqui chegando, vamos ouvi-las. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Enio. Eu sou Fátima. É o seguinte, eu sinto, não é dor, eu sinto coceira no ouvido, principalmente no dia que eu lavo o cabelo, no dia que eu molho a cabeça. Eu tenho que limpar. Então, assim, todas as vezes que eu lavo a cabeça, eu uso cotonete no ouvido, porque eu sinto essa coceira. Então, assim, eu acho que seria normal, entendeu? Mas como eu estou ouvindo aqui, você fala que não é bom, não é normal estar usando cotonete no ouvido. E outra coisa, o que eu sinto da dor no ouvido é o seguinte, eu tenho uma facilidade de ouvir à distância. Tipo assim, eu não suporto sons muito altos dentro de casa, o barulho de um transporte aguçado, fica com o meu ouvido doendo, eu fico totalmente desorientada. Então, eu queria saber também o porquê que eu sinto dores ao ouvir alto. E aí, doutor Enio? Vamos lá, vamos por partes. Primeira questão dela, a questão da coceira. Ótima pergunta, Fátima. É muito comum que a pessoa tenha prurito, tenha coceira em ouvido. Geralmente exatamente por isso, porque a pele é mais fininha, mais delicada e ela pode apresentar um problema chamado eczema. Eczema é como uma espécie de alergia que dá na pele do conduto auditivo externo. Os grandes inimigos de que tem esse problema são exatamente dois. Manipulação, quer dizer, cotonete, e água, contato com água. Então, Dona Fátima está tendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é uma candidata, se continuar fazendo isso, forte a ter uma otite em algum momento da vida. Então, o que é que a gente recomenda? Parar usar o cotonete e proteger esse ouvido contra a água na hora do banho, mesmo quando não for lavar o cabelo. Como é que pode proteger? Uma lãzinha de algodão, umedece esse algodão com óleo, pode ser qualquer óleo, óleo Johnson, óleo de amêndoa, óleo de coco, azeite, até o próprio óleo de cozinha. Espreme para tirar o excesso, não deixa ele encharcado de óleo. Quando ele estiver só úmido, oclui os dois condutos auditivos, quer dizer, oclui o canal do ouvido dos dois lados. Todos os banhos, isso não é só quando estiver coçando, é uma prevenção. Isso qualquer pessoa pode fazer. Agora, se o sintoma persistir, ela deve procurar um atendimento para tratar. Existe tratamento também para essa coceira e você se livra de um problema que está lhe incomodando e evita um problema maior futuro, que seria a otite externa, que você tem uma possibilidade grande de ter. A segunda questão dela, a questão do ruído. Isso também é individual. Tem gente que tem uma hipersensibilidade, doutor Marcos aqui deve ter, o olho claro. Hipersensibilidade é claridade. A pessoa está num ambiente mais escuro e sai para a claridade, sofre com essa exposição. Então, o que acontece? Do mesmo jeito, é individual no ouvido. Tem gente que tem uma sensibilidade maior a ruídos e tem gente que tem uma sensibilidade menor. A essas pessoas que têm uma sensibilidade menor, não tem muito o que fazer a não ser evitar se expor a esse tipo de ruído. Quando tiver exposição, se proteger. A grande maioria das vezes é só isso, tá certo? Raramente é alguma coisa de doença, alguma coisa patológica. Mas se for só esse sintoma dela, é melhor ela evitar se expor. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Danta. Aqui é Rita de Jucurutu. Pergunte ao médico que eu, para me tirar uma dúvida, que eu perdi minha audição do lado esquerdo. Aí eu perdi 100%, só que voltei a escutar, mas ficou um chieiro, meu ouvido ficou chiando. É o que? Enchia direto. Um abraço, Rita, para Jucurutu. E aí, doutor Enio? Rita, é o seguinte, como eu expliquei há pouco tempo atrás, a perda de audição ela pode ser em qualquer dos 3 segmentos do ouvido. Pode ser no ouvido externo, no ouvido médio e no ouvido interno. A perspectiva de melhora e o tratamento são diferentes em cada um deles. Se for no ouvido externo, é alguma coisa ocluindo, limpou, resolveu. Se for no ouvido médio, tratou o problema que está causando, resolveu. E se for no ouvido interno, não tem muitas vezes solução.
No caso dela, não tenho como dizer o que ocorreu com ela. Pode ter sido em qualquer desses 3 segmentos. Se foi no ouvido externo, ela melhorou da audição, por quê? Porque o que estava ocluindo afastou, mudou de posição e não está mais sendo suficiente para causar a perda de audição, mas sim o zumbido. Se for no ouvido médio, ela tinha algum problema dentro do ouvido médio que melhorou, diminuiu a quantidade de secreção que tinha lá dentro, mas não acabou totalmente, melhorou a audição, mas não melhorou esse outro sintoma do zumbido. Então, na verdade, aí precisa realmente ela ser examinada por alguém, fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Em alguns casos, só olhar não é suficiente, ela precisa, às vezes, fazer um exame complementar chamado audiometria. E aí, sim, diagnosticado, tratar de acordo com o que seja. Tem mais pergunta? Marco Dantas, Juarez Medeiros de São Sabuí. Eu queria fazer uma pergunta aí para o profissional aí, o doutor aí. Eu tenho um problema de barulho no meu ouvido, uma espécie de zoada, um cúmulo do ouvido esquerdo. Agora, pode ser consequência quando a minha filha mais velha era criança, brincando com cotonete, eu dormindo, ela catucou, eu me assustei, bati com a mão no cotonete e perfurou, alguma coisa assim, por favor. E aí, que brincadeira, né? É possível, é brincadeira, mas criança não tem o juízo de um adulto, né? A gente tem que evitar que a criança tenha acesso ao cotonete. Agora, o que acontece? No caso dele, é possível que seja uma perfuração timpânica, mas pouquíssimo provável. Por quê? Porque se aconteceu quando a filha dele era criança, ele dá a entender que ela já não é mais criança, e ele teve uma perfuração nesse momento, era para, no decorrer da vida dele, ele ter tido muitas infecções, porque ele não teve, certamente, o cuidado de proteger contra a água, essas recomendações que eu já dei. Então, é possível, mas não diria que é muito provável que seja esse o problema. Aí, como eu disse, o ouvido, não adianta a gente tentar emitir uma opinião sem ter certeza do que está acontecendo. Teria que ser examinado, fazer um diagnóstico e tratar de acordo. Tem mais pergunta? Doutor, eu gostaria de saber o motivo, assim, porque meu filho, ele tem 9 anos, ele tem uma crise de garganta após a outra. Ele já tomou tanto antibiótico que eu acho que não está nem servindo mais para ele. Me dê uma opinião aí, o que o senhor acha que é? E aí, doutor Enio? Bom, crises de garganta de repetição, elas têm basicamente 3 tipos de infecções, de inflamações da garganta. Tem as crises bacterianas, tem as crises virais e as crises de origem alérgica, principalmente. Cada uma deve ser tratada de uma forma diferente. As infecções bacterianas, elas são tratadas quando de repetição assim, e que o medicamento não resolve mais, com um procedimento cirúrgico, com a amidalectomia. Resolve totalmente o problema, acaba com as infecções e evita riscos de complicações no futuro. Quem tem muita infecção, como essa criança tem, ela corre o risco de desenvolver algumas complicações, principalmente infecções de articulações, que é a febre reumática, dos rins, que é a glomerulonefrite. Às vezes a criança pode perder a função de um rim ou até dos dois, e a endocardite, que é uma infecção da membrana interna do coração, que também pode ocorrer e seria um quadro gravíssimo. Então, se essa criança tem infecções bacterianas, que é o que leva a crer, porque ela toma bastante antibiótico, ela tem que cuidar em ver isso direitinho e, se necessário, fazer o procedimento cirúrgico na criança. Se forem infecções virais ou alérgicas, aí o quadro é melhor, é mais fácil de controlar. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Enio. Eu queria saber porque toda vida que eu tomo banho, eu fico tonta, que falta cair dentro do banheiro e com os olhos coçam muito. Isso é problema de enxaqueca. E aí, doutor Enio? Bom, a tontura durante o banho, ela pode estar fazendo algum movimento que desencadeia a tontura. Existe uma alteração do labirinto chamada VPPB, vertigem postural paroxística benigna, que ela causa tontura em alguns tipos de movimento. O fato só de ter contato com água certamente não é isso que está causando tontura nela. Então, leva a crer que pode ser alguma coisa relacionada com o labirinto dela. Se sim, o maior suspeito seria esse problema aí, mas não dá para afirmar ainda. A outra questão, a da coceira dos olhos, ela deve estar tendo algum processo alérgico de conjuntivite alérgica. Não é a minha especialidade, mas ela, imagino eu que ela está tendo contato com alguma substância, ou a própria água tratada com cloro, ou algum contato com shampoo que está caindo um pouquinho no olho e está desencadeando essa coceira. Bom dia. Doutor Enio, eu tenho um bebê de 1 ano e 6 meses.
E sempre que eu dou banho nele, lavo a cabecinha dele, eu percebo que ele coça bastante o ouvido. Ele sempre coça e ele é bem agoniado, sabe assim? Ele coça muito, ele enfia o dedo lá dentro. Aí eu queria que você me dissesse se eu devo levar ele a uma consulta ou qual o procedimento mais certo que devo fazer. E ele, doutor Enio? Bom, a primeira conduta que ela deve ter é aquela mesma orientação que eu dei anteriormente. Proteger o ouvidinho dele contra a água. A criança tem uma pele muito mais sensível do que o adulto. Imagine dentro do ouvido, dentro do conduto auditivo, é mais sensível ainda. Então, o ouvido é inimigo de contato com água. E num bebê mais ainda. Então, a mesma recomendação que eu dei anteriormente. O algodão, umedecido em óleo, obviamente no conduto de uma criança vai ser pequenininho. Fechar o conduto auditivo dessa criança, o canal do ouvido, antes do banho. Terminou o banho, pode tirar e remover e jogar fora. Essa é a primeira medida que ela deve ter. Se, apesar dessa conduta, a criança continuar tendo sintoma, continuar tendo a coceira no ouvido, aí ela deve sim levar a um otorrino. O ouvinte pergunta aqui se as cirurgias de garganta e nariz estão sendo realizadas em Caicó. Cirurgias de garganta e nariz, quem fazia pelo SUS aqui era eu. A última que eu fiz faz mais de um ano. Está tudo suspenso, não está tendo continuidade no programa por enquanto. As cirurgias particulares, que também eu faço aqui, a gente está tentando reiniciar. O problema é que, onde a gente fazia, que era no Hospital Siridó, houve uma recomendação do Ministério Público que não mais se procedesse a cirurgia particular lá. Então a gente aqui em Caicó está meio de mãos atadas. A gente está tentando resolver a situação para reiniciar a realização de cirurgias aqui. Por enquanto está sem ter cirurgia nenhuma em Caicó. Ok, gente, doutor Enio Lobo é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Os telefones 3417-1016, 99667-7510, ou então WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até quarta-feira. 8h20.